Alô, amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a entrevista coletiva de Wagner Mancini após a vitória do Ceará frente ao Ferroviário. Olha o que disse Wagner Mancini. Vamos lá, então. Sobre o David Ricardo, ele teve uma conjuntivite, acabou ficando alguns dias afastado, então por isso ele não atuou, ele não foi, se não me falha a memória, relacionado para o jogo contra o ABC, que ele até jogaria e ele não é relacionado em função dessa conjuntivite. Aí após que foi o jogo contra o Bahia, ele não esteve porque ele teve diarreia ao longo de todo o dia e acabou ficando de fora. Então por isso é que ele não atuou nessas duas últimas partidas e voltou à equipe hoje, porque é um atleta que está mais pronto que o Jonathan, e a troca foi porque ele sentiu exatamente por ter tido aí alguns dias fora do normal. E o que representa a vitória é uma vitória importante, porque a gente larga na frente, né, uma semifinal. O desejo, obviamente, é chegar na final e ser campeão. E para isso a gente tem que passar a semifinal. O jogo em si foi um jogo disputadíssimo, as duas equipes tentaram jogar futebol. E foi um jogo agradável de assistir. É óbvio que alguns pontos chamaram a atenção do jogo. O Ceará sai na frente, sofre o empate logo em seguida, aí faz o 2-1, sofre o empate logo em seguida. E aí, no último lance do jogo, acabou fazendo o gol da vitória. A gente fica feliz pela reação, porque o time acreditou até o último momento do jogo, mas tem que fazer alguns ajustes, né? E quando eu falo que o Ceará ainda não é uma equipe pronta, eu me refiro a exatamente essas nuances que dentro de um jogo de futebol elas são importantes. A gente esteve à frente duas vezes e permitiu que o Ferroviário chegasse a empate. Então aí também cabe ao longo dessa semana um ajuste. Boa noite, Mancini. Danilo Queiroz do Futebolês. Mancini, o que eu ia te perguntar, você começou a responder nessa questão do Tony. Será duas vezes à frente do placar e acabou tomando, né, os gols. Eu queria que você focasse naquilo que você entende que foi o mais interessante da sua equipe, aquilo que você mais gostou dentro do seu time, e você falou que há fatos, há situações, né, que ainda precisam melhorar. Nem sempre o técnico está disposto a dizer tudo o que ele precisa melhorar. Mas se você puder dizer, pelo menos de uma forma macro, né, que não seja tão percebida pelos seus adversários, o que você viu, que você disse, nesse ponto a equipe deu um passo à frente, e o que você precisa aí melhorar, o que a sua equipe precisa render um pouco mais para lhe satisfazer? Olha, em termos dos gols tomados, o lance do primeiro jogo é uma infelicidade, um passe errado, e aí não tem como você óbvio que você tem que chegar para o atleta e pedir que ele não erre o passe ali naquela região. Mas é um lance que acontece, ainda mais agora num futebol que todo mundo quer sair jogando. Então, eventualmente, você vai errar um passe, vai ter que tentar, dentro das partidas, ter um movimento para quando isso acontecer, você não tome o gol, né? E o lance do segundo gol é um lance que a bola estava com a gente. E nós tentamos uma saída rápida, não houve o domínio da bola e acabou estourando exatamente no espaço onde tinha entre o nosso lateral e o zagueiro. Então, esses são erros de posicionamento. Tá? O erro de posicionamento é sempre mais fácil de você ajustar, porque você tem as imagens, você consegue fazer com que no plano tático o atleta entenda que naquele momento ele deveria estar um pouco mais para dentro, um pouco mais para fora, e a gente usa muito essas imagens hoje para isso. Então esse seria o ponto que nós vamos ter que ajustar. O ponto positivo da partida, eu já falei aqui, que foi o Ceará não desistir da partida. Em momento algum ele desistiu. Ele foi, ele buscou, mesmo quando o Ferroviário empatou, fez 1-1, fez o 2-2, o Ceará seguiu tentando. E acho que essa é a cara que eu quero ver na equipe. Uma equipe que jogue futebol para frente, que busque o gol, que fez o primeiro, busque o segundo. Às vezes, isso ainda é
mal interpretado por eles, porque eles sabem que eu quero que jogue para frente o tempo inteiro. Então, às vezes, a gente acaba acelerando o jogo no momento do jogo, onde a gente deveria, por exemplo, abrir o time, reter a bola e fazer a posse. Só que como a gente tomou um gol hoje fazendo a posse, e eles ouviram isso no intervalo, talvez no segundo tempo eles agiram de forma diferente. Vamos jogar para frente. E numa falta dessa a gente acabou tomando o segundo gol. Eu acho que o Ceará tem bons pontos positivos e tem alguns negativos ainda. Por exemplo, a equipe vem sofrendo muito gol. Isso me incomoda, porque daqui a pouco a gente vai para jogos mais decisivos. E você ter uma defesa que não toma gols, ela é importante. E foi importante para a gente na construção dessa equipe até o 7º, 8º jogo. A gente tomou muito pouco gol. Então agora a gente tem que dar uma reajustada ali atrás. Eu acho que basicamente é isso. Eu não sou um cara que deixo de falar porque entre aquilo que você está falando aqui e aquilo que acontece dentro do jogo tem uma dimensão muito grande. Porque há o cognitivo do atleta, há tudo aquilo que vai ser feito ao longo da semana para que eles possam usar a minha entrevista contra o Ceará. Eu acho que dá para a gente falar sempre a verdade. Mancini, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Mancini, apenas o início de trabalho, a gente sabe disso, né? E o Ceará já se divide em 2 competições e poderia estar se dividindo em até 3, né? Isso ainda não está acontecendo porque é o atual campeão do Nordeste que ganha essas folgas aí no início desse calendário. E aí, exatamente por essa situação, muito provavelmente dessa situação, o Ceará tem essa semana livre até o próximo compromisso contra o Ferroviário. Eu queria que você falasse dessa importância. Olha, a importância ela é vital. Por quê? Porque nós tivemos no jogo hoje alguns atletas que estiveram ausentes da equipe por cerca de um mês. E esses atletas sentiram o ritmo do jogo. Então é fundamental que após uma partida dessa a gente não tenha jogo na quarta-feira, porque esses atletas eles vão estar amanhã numa situação física muito pior que os outros. Por quê? Porque eles pararam, foram fazer outro tipo de atividade física, foram para o departamento médico, aí o cara perde potência, perde velocidade, perde resistência. E quando ele volta a jogar, não são 2 jogos que vão te devolver isso. Aquilo que eu falo às vezes, que o Ceará é um time ainda em construção, em amadurecimento, que também passa pela parte física, esses atletas eles foram lá para o final da fila. O Ramon hoje fez os 90 minutos, mas me relatou que no primeiro tempo já sentiu dificuldade. O Lourenço entrou no intervalo e me relatou que sentiu dificuldade na segunda etapa também. Então, para isso é muito importante a semana aberta. E talvez seja uma das últimas que nós teremos ao longo de toda a temporada. A gente tem que saber aproveitar. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini após a vitória do Ceará sobre o Ferroviário por 3-2.